Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel da Primeira Igreja Batista de BH. Quero ler com você Jó 42, versículo 10. Diz assim: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha que interessante, no livro de Jó a gente encontra uma das histórias mais lindas e inspiradoras da Bíblia, uma trajetória permeada por ensinamentos profundos e densos da vida de um homem que foi um dos maiores exemplos de fidelidade ao Senhor que já existiu. Alguém que, apesar de tantas perdas e abandonos, permaneceu fiel a Deus até a morte. Quanta força e coragem esse homem possuía. A confiança em Deus que ele tinha era tamanha que nada foi capaz de estremecer a sua fé. A perda financeira, abandono das pessoas, morte de seus filhos, nem a doença que o agonizava, nada foi capaz de afastá-lo da presença de Deus. Agora, entender que ele foi um homem que permaneceu na presença do Senhor também nos dá a percepção de que Jó permaneceu fiel ao que ele sabia sobre Deus. Porque ele permaneceu um homem que praticava os valores do Senhor. Nesse texto a gente vê que Jó orou pelos seus amigos. Olha que interessante, porque mesmo na tribulação, na tristeza, na dificuldade, Jó foi capaz de fazer aquilo que Deus manda. Porque o Senhor nos ordena que a gente possa amar a Ele e amar o próximo como a nós mesmos. Jó não apenas permaneceu fiel ao Senhor em não abandoná-lo, mas permaneceu fiel a tudo aquilo que ele sabia sobre uma vida com Cristo. Tudo que ele sabia sobre uma vida com Deus, ele continuou praticando. Então, ele não abandonou o Senhor quando ele deixa de blasfemar, mas ele também foi fiel quando ele continua fazendo aquilo que o Senhor permite, aquilo que o Senhor espera. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por dificuldades e a gente pode até falar: não, mas eu não deixei a igreja, eu permaneço indo à igreja. Não, mas eu não reclamo com Deus, eu simplesmente me silencio e espero na vontade dele. Mas muitas vezes nós abandonamos as práticas cristãs. Talvez na dificuldade a gente permanece vindo à igreja, mas a gente começa a reclamar com as pessoas da forma como a gente não reclamava antes. A gente continua orando, mas às vezes nós nem mesmo acreditamos naquilo que nós estamos falando. A gente permanece louvando ao Senhor, mas o nosso relacionamento com as pessoas é um relacionamento destrutivo. A gente continua falando mal das pessoas. A gente continua sendo pessoas que são ingratas a tudo aquilo que os outros fazem em relação a nós. Então, às vezes, nós estamos nos enganando, dizendo que não abandonamos a Deus, não abandonamos a igreja, não abandonamos a Jesus. Mas a verdade é que nós abandonamos sim, abandonamos quando deixamos de fazer aquilo que a palavra manda. Deixamos de orar pelos nossos inimigos, quanto mais orar por aqueles que estão conosco. Interessante porque abandonar a Jesus não necessariamente é você criticá-lo. Abandonar a Jesus é quando você deixa de lado tudo aquilo que Ele espera que você faça. E não apenas em relação a Ele, mas aquilo que Ele espera que você faça em relação às pessoas. O que é que Deus espera que você faça hoje? O que é que você sabe que precisa fazer em relação aos seus amigos, em relação aos seus familiares? Que talvez você tenha deixado a desejar. Talvez você diga: não, mas eu até tenho motivos para deixar de fazer. Querido, Jó também teve muitos motivos para deixar de ser homem de Deus, mas ele não deixou. Ele permaneceu fiel, não apenas ao Deus que o criou, mas ao Deus que ensinava a ele os seus princípios todos os dias. Vamos orar neste momento para que Deus possa fortalecer você em tudo aquilo que você precisa fazer. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença. Peço que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros diante de ti, verdadeiros diante da tua palavra, que não sejamos aqueles que vão à igreja, aqueles que dizem que são seus filhos, mas que não agem como seus filhos. Que nós não sejamos como aqueles que vão à igreja, mas não praticam nada do que é instruído lá. Pai, que mesmo na dificuldade possamos ser fiéis aos teus ensinamentos. Meu Deus, que não seja pela nossa dificuldade que a gente vai abandonar tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Que sejamos verdadeiros, Deus, filhos que cumprem aquilo que o Senhor espera, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço.